dia, gente, bom dia. Hoje eu não sei que dia, acho que é 12 de dezembro de 2022. A mãe, vou confessar que ela deve ter dormido muito pouco essa madrugada. Meu estômago começou a dar uma dorzinha ontem à noite, mas muito pouca. A barriga inchou. Teve um momento que eu tive um momento de estresse. Aí quando eu comecei a ter aquele momento de estresse, eu percebi que o meu estômago começou assim, a queimar e a minha barriga começou a inchar. Então, nesse momento de estresse, quando eu fui no banheiro, eu percebi minha barriga assim, bem, o estômago muito alto, a barriga muito preponderante. Pra você ver que agora, ó, como que ela tá vendo? Só que antes ela fica assim, ó, esse aqui, o estômago vem pra cá. Eu não tô comendo nada, gente, porque ontem eu comi, na hora do almoço, eu comi, eu não tenho costume de comer nada de manhã. Na hora do almoço eu comi, foi um pouquinho assim, de salada de maionese, que nem pode, com 2 ovos cozidos. Aí passou a tarde toda, eu não comi nada. Aí, quando foi na parte da noite, eu comi um pouquinho assim, que eu não ia comer nada, eu tava com vontade de comer nada, eu tava com enjoo. Aí eu comi um pouquinho assim, de salada de maionese, com 2 ovos cozidos. Pá! Parou ali, não comi mais nada. Isso já tem desde maio. E mesmo assim, gente, olha, tá. Sonhar, gente, eu não tô dormindo bem, tô tendo muito pesadelo. Eu tô assim, com a dor aqui assim, direto, aqui atrás, olha. Aqui assim, direto, com a dor aqui atrás. Só que na hora que o médico mediu a pressão, não falou nada. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos ler a palavra de Deus aí, só mesmo para deixar gravado aqui para mim o que eu senti, como é que foi a mãe. A mãe hoje, ela já estava acordada às 7 horas da manhã, então quer dizer que ela não dormiu direito. Então já tem quatro noites, 4 dias, 4 madrugadas que ela não dorme bem, que ela tá agitada. E até este momento eu tô vendo nela assim um pouquinho de lucidez. Dei agora um pão pra ela. Aí eu vou dar o leite pra ela, que é um leite ninho. E vou dar uma vitamina, que o médico pede pra dar pra ela, vitaminas, né? Porque eu não sei porque a mãe emagrece de um dia pro outro, emagrece demais. A mãe pesa, acho que ela pesa muito pouquinho, sabe? Ela pesa 30 e poucos quilos. Uma pessoa que come muito, que come demais. Ela toma café da manhã, não toma café da manhã. Ela come pão. Aí quando chega no almoço, ela almoça arroz, feijão. Eu não almoço arroz, feijão, porque meu estômago já tem 7 meses. Ela, quando chega na parte da tarde, ela toma uma vitamina com um copo grande, assim, de 200 ml de banana, com insure, com leite. Aí depois chega na parte da noite, ela janta. Às vezes eu dou alguma coisa no intervalo para ela. É uma pessoa que se alimenta bem e ela emagrece. Então, não sei se é o organismo dela, mas a ficha dela lá falando que ela sempre foi magrinha, sempre teve esse mesmo peso, então ela não sai. Só teve uma vez que ela foi para 42 quilos. Uma vez só que ela foi para 42, ela pesa 39,100. Só uma vez que ela conseguiu para 42, mas sempre magrinha, sempre. Que os ossos dela assim que aparecem, gente. Só os braços dela assim que fica igual o meu, de pão. Mas eu sou gorda por inteiro, né? Então vamos aí, nós estamos lendo a Bíblia. Esse aqui é meu diário de vida. Aqui eu gravo as coisas que são necessárias gravar. Saúde, palavra de Deus, Êxodo. Aqui eu tô com 2 Bíblias aqui, ó. 2 Bíblias aqui. E nós estamos em Êxodo aqui. Então nós estamos em Êxodo 7. Êxodo capítulo 7. Nós lemos o capítulo 6, aonde aí Jeová conversa muito. Tem assim uma conversa muito legal com Moisés,
conta as coisas para Moisés, o que ele quer que Faraó veja dele, o que ele quer que o povo israelitas vejam dele. E nós terminamos no versículo 30, então Moisés disse a Jeová, eu tenho dificuldade. Moisés falou, eu tenho dificuldade para falar. Portanto, como é que Faraó me escutará? Gente, será que José tinha dificuldade para falar como oratória? Ou ele era gago, ou ele era tímido? Não sei. Podemos pesquisar, né? Depois e falar com vocês. Porque toda hora ele fala que ele tinha dificuldade para falar. E olha que Moisés era muito usado por Deus. Então você não precisa ter uma oratória boa, falar bem, porque na verdade Arão era apenas aquele homem usado, porque como Moisés não sabia falar, ele sabia falar, ele falava com Deus. Então ele, de alguma forma, ele não conseguia falar, ou de um jeito, não sei, mas Arão, o irmão dele, de Moisés, o Arão, ele só foi chamado porque Moisés falou para Deus, eu não sei falar o que o Senhor quer que eu fale. Ele falou, não, tem o seu irmão Arão, que sabe conversar muito bem, sabe falar o que eu quero que você fale. Então Arão, Deus falava com Arão, não, falava com Moisés, e Moisés repassava para Arão falar. E olha que Moisés ficava com a parte assim, que se você for ver, mais importante, né? Porque Deus falava diretamente com Moisés e Arão, ele passava para Arão falar para o povo, falar para o faraó, e ele fazia os prodígios. Deus dava o poder dos prodígios para Moisés, não para Arão. Então nós vamos agora começar aqui no capítulo 7 de Êxodo. Então Jeová, você viu que no o último versículo do capítulo 6, Moisés disse a Jeová, eu tenho dificuldades para falar, portanto, como é que Faraó irá me escutar? Será que dificuldade, né, que eu teria? Capítulo 7, vamos começar. O capítulo 7 tem quantos versículos? Nossa, meu Deus, tem menos, 25 versículos. Vamos começar do versículo 1. Capítulo 7 de Êxodo, versículo 1. Então Jeová disse a Moisés, veja, Moisés, eu o fiz como Deus para Faraó, e Arão, o seu irmão, falará por você, Moisés, como profeta. Versículo 2. Você, Moisés, dirá tudo que eu, Deus Pai de Jesus Cristo, lhe ordenar, lhe mandar fazer. Seu irmão Arão falará a Faraó, ele que vai falar. E o Faraó deixará os israelitas sair do Egito. Versículo 3. Quanto a mim, que sou Deus, Pai de Jesus Cristo, que fiz esse céu, as estrelas, a lua, o mar. Não sei como você o chama, eu chamo ele de Jeová, não pela religião, nada disso eu não tenho, já falei isso com vocês. Quanto a mim, deixarei o coração, olha novamente, olha o que Deus fala. Se você for pegar os vídeos anteriores, para você fazer um estudo bíblico, você vai perceber aí que já é a segunda vez que Deus fala a mesma coisa. No capítulo 7, ele vai novamente repetir o que ele disse daí, eu acho que disse em Gênesis, ou não, em Êxodo. Mas você pode ver aí que eu repeti várias vezes para você e vou repetir aqui novamente, ó. Capítulo 7 de Êxodo, versículo 3. 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 Já é a segunda vez que Deus afirma para Moisés.
quanto a mim, Deus Jeová, vou chamar ele de Deus Jeová, tá, gente? Você o chama como você quiser. Deixarei o coração do faraó, que era rei do Egito, ficar endurecido. Olha o que Deus faz, viu? Novamente, já é a segunda vez no livro de Êxodo, logo no começo, que Deus Jeová fala com Moisés que ele quer que o povo israelita saia do Egito, mas ele vai deixar o coração do rei do Egito, que é o faraó, endurecido. Ele vai deixar, Deus vai deixar o coração de Faraó endurecido. Não vai ser o ser humano, não vai ser Satanás, vai ser Deus mesmo que vai deixar o coração de Faraó endurecido. No capítulo 7, no versículo 3, ele reafirma a segunda vez que ele é que deixa o coração de Faraó endurecido. Multiplicarei os meus sinais. Então não é o ser humano, não é Moisés, é os sinais de Deus. Ele deixa bem claro no versículo 3 do capítulo 7, eu multiplicarei os meus sinais, porque Deus quer que você veja, Faraó veja, o povo israelita e o povo egípcio veja que é ele que tem poder, quer que veja o poder dele. E os meus milagres na terra do Egito. Versículo 3 do capítulo 7, ele reafirma o que ele quer, tirando o povo israelita do Egito. Claro, primeiro porque eles pediram, porque eles choraram, e ele fez uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó, que ele ia cuidar do povo de Jacó, de Isaque e de Abraão. E o povo ficou chorando e clamando, orando, igual nós fazemos isso com Deus. E ele, a segunda vez, ele reafirma no versículo 3 do capítulo 7 de Êxodo, que ele que endurece o coração das pessoas. Eu vou endurecer o coração do rei do Egito, né? Multiplicarei os meus sinais, que são sinais dele, de Deus Jeová. Não são sinais. Se você acredita que é o ser humano que faz, você está muito errado, porque nós, seres humanos, nós não temos poder nenhum. O poder vem de Deus, o poder é dele, ele não divide a glória dele nem com Jesus Cristo. Então, se humilhe, ele gosta de pessoas que se humilhem diante dele. Ele não gosta de pessoas que se sentem exaltadas, sabe? Porque tem pessoas que pegam a Bíblia, vão para o púlpito e elas começam a se exaltar, achar que elas são Deus. E quando as pessoas... Porque, na verdade, gente, eu lembro quando meu irmão estava estudando, né? Ele lia muito livro para ele fazer uma pregação boa, porque o meu irmão, na verdade, vou ser sincera, tá? Ele comprava muitos livros porque ele queria ser um pregador igual Marcos Feliciano, ele falava. Então, ele queria estudar para falar bem, para ter uma base, né? Ele não queria deixar Deus falar no ouvido dele para ele falar. Ele queria ter a base dos livros. Isso porque eu já comprei vários livros no meu cartão para ele, ele pagando, né? Claro que ele que pagava. Então, eu via ele lendo, ele tinha um arcevo, não sei, hoje em dia, que muitos anos que nós não temos, né? Contato, assim, né? Na casa dele, nada disso. Nossa, desde que ele casou, que nós não temos. Mas quando ele morava na casa da minha mãe, e algumas vezes quando ele vinha aqui para me pedir, para comprar no meu cartão, ele tinha aquela base de querer ser um bom pregador, de estudar a palavra, estudar a história, para que ele fosse no púlpito e ele pregasse bem. Ele não queria orar, pedir a Deus, ô Senhor, eu quero que o Senhor coloque as palavras na minha boca, eu desejo que o Senhor, né, fale, porque eu sou pequeno, porque eu sou muito pequeno, porque eu não sou nada, porque eu sou um pecador, porque na verdade a minha carne, né, é pecadora, mas é o Senhor que faz tudo, a glória é toda do Senhor, a glória não é do ser humano, mas sim do Senhor Jeová, Javé, Deus dos exércitos, não sei como você o chama, é o Senhor que manda, é o Senhor que é dono da terra, é o Senhor que faz sol, eu não tenho poder de fazer sol, eu não tenho poder de fazer estrelas, eu não tenho poder de fazer mar, eu não tenho poder de fazer o céu,
mas o Senhor faz. O Senhor é dono de cada segundo. Então, que não fale da minha boca, mas sim que seja da boca do Senhor. Não, meu irmão estuda antes, lê livros antes, para ele pregar depois, né? Então, assim, eu não sei se eu não posso ser pregadora, porque infelizmente, como eu falei para vocês, né? Aí, sobre as pessoas não acreditarem em mim, igual não acreditam em Jesus, que os da própria terra não acreditam, que os da própria cidade te julga, falar, quem é aquela Luciana pecadora? É ruim, hein? Dela conseguir pregar para alguém igual o dia, que a mulher desse mesmo meu irmão, que ele é, né, hoje em dia é pastor, ela disse para mim um dia, quando eu tive vários sonhos, em referente a um outro pastor, meu irmão nem era pastor na época, era presbítero, acho que da igreja, e eu tive sonhos assim, sem parar com esse pastor, sendo que eu não era amiga dele, não era da igreja dele, nunca tinha conversado com ele pessoalmente, como amizade, nada disso. E aí, eu falava para ela, falava assim, olha, se você falar isso pro pastor, o pastor vai te processar, porque o pastor é muito bravo. De repente, com o passar dos meses, eu tinha falado para outras pessoas também os meus sonhos. Eu não sei o que Deus quer com isso, sabe? Até cheguei a chegar, Deus levou esse pastor no meu trabalho. Eu fiquei sozinha com esse pastor no meu trabalho, porque Deus levou ele. Eu tinha, a madrugada, tinha orado por esse pastor, porque eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu acredito muito nos sonhos, acredito que Deus apareça nos sonhos, que Deus te fala coisas nos sonhos, ainda mais quando eu tenho sonhos repetitivos. Eu ajoelhei e orei pela vida dele, não sabia o que estava acontecendo por causa daqueles sonhos que eu estava tendo com ele. Só que na hora que ele chegou na empresa, eu sozinha com ele, que eu cheguei mais cedo devido não ter dormido direito por causa dos sonhos, ter orado na madrugada. Eu abri a loja, na hora que eu fui acender as luzes, ele chegou, esse pastor, e quando eu ouvi a voz dele, eu falei, meu Deus, eu tenho medo desse pastor, todo mundo colocou medo dele, eu não vou falar para ele não. Mas eu vou falar que eu sonhei com ele, que eu orei por ele. Se ele perguntar o sonho, eu falo, mas eu falei com ele, ele não perguntou, então não falei. Mas meses depois, essa mesma mulher do meu irmão chegou aqui e falou assim, nossa, eu nunca pensei na vida que Deus fosse te usar, porque o pastor falou isso dos seus sonhos passados. Aí eu me senti assim, sabe, o próprio Satanás e pessoa, sabe? Como? Nunca Deus poderia me usar. Deus usa quem Ele quer, gente. Porque ninguém é santo, todo mundo é pecador. Você tá achando que você é santo? Não, porque você vai na igreja todo dia? Não. Nós pecamos em pensamentos. Quando alguém vem falar alguma coisa de outra alguém para você, aí você vai falando Deus também. E, gente, é tanta coisa que é pecado que, sinceramente, é tão difícil. Nós nascemos em pecado, está escrito na Bíblia. Nós nascemos em pecado. Aquele que disser que não tem pecado já está pecando. Então, meu irmão estuda, ele estuda. Ele fica assim, vamos supor que marca para ele um negócio, ele já vai estudando. Ele lê todos os dias. É por isso que talvez ele tenha uma boa fala, entendeu? Ele sabe muito bem falar os textos, ele sabe muito bem onde estar e aonde ele quer tocar, né? Não sei, não pode mexer com a unção da pessoa, como eles dizem, mas a unção é de Deus, o poder é de Deus e é Ele que faz. Para você ver que Moisés é instrumento aqui usado por Deus, mas Deus deixou muito bem claro para ele, Moisés. Você, assim, o seu irmão Arão, ele vai ser o seu intérprete, né? O falante da história. Eu que tenho poder, eu quero endurecer o coração de Faraó, no versículo 3, eu quero que ele não deixe o povo israelita embora do Egito, porque eu quero mostrar para ele o meu poder, que é meu, né? Que não tem nada de seu, Moisés, que não tem nada de Arão, que não tem nada de Faraó, que o meu poder, que sou um Deus que tem poder, que eu sou maior. Ele queria fazer mais prodígios, mais milagres ali na terra do Egito. Ele queria fazer para o povo do Egito ver, os egípcios, os israelitas, o faraó, veja, olha aí, eu sou Deus mesmo, eu sou grande mesmo, eu faço mesmo, não é Moisés que faz, não é Arão que faz, não é o seu Deus faraó que faz, os teus deuses
que são muitos deuses do Egito, que faz, não, sou eu mesmo, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Deus Pai de Jesus Cristo. Versículo 4, mas Faraó não escutará vocês, Moisés e Arão. Na verdade, Arão, que Arão falava, Deus falava com Moisés, e Arão que era o que falava para o faraó. Ele não vai escutar vocês. Sabe por que ele não vai escutar? Porque eu não vou deixar ele escutar vocês. Porque eu vou endurecer, eu, Deus Jeová, vou endurecer o coração do faraó. Pode pegar na sua Bíblia, pode até estar diferente a fala, mas ele fala que ele vai endurecer o coração de faraó. Tanto que eu posso pegar uma Bíblia aqui agora e mostrar para vocês, que é uma segunda Bíblia que eu tenho aqui, ó, que é uma Bíblia da Igreja Católica. Eu tô lendo da Igreja Evangélica e mudam algumas palavras, mas é a mesma coisa. Vou mostrar aqui, ó, a Bíblia Católica. Deixa eu ver aqui, gente, se eu consigo fazer isso para vocês, que eu tô querendo fazer, ó. Aqui, ó, é maior as letras. Maiores as letras, ó, maiores as letras. Onde está meu dedo, gente? Tá aqui. Então, onde está meu dedo é o capítulo 7, é onde está meu dedão aqui, ó, esse dedão aqui. Então, no versículo 3 está, da Bíblia Católica, mas eu endurecerei o coração. Eu quem? Eu, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, não sei como você o chama. Mas eu endurecerei o coração de Faraó, que era rei do Egito, e multiplicarei os meus sinais e meus prodígios no Egito. Versículo 4. E o Faraó não vos ouvirá, você, Moisés, o que eu mandei vocês falarem. Então, estenderei minha mão sobre o Egito e farei sair dele os meus exércitos, meu povo, os israelitas, com uma grandiosa manifestação de justiça. Então, para você ver que é as mesmas palavras, tanto da evangélica, porque não pode mudar a Bíblia não, tá? Versículo 4. Mas Faraó não escutará vocês, nem Moisés nem Arão, o que eu estou mandando falar. Olha, ele manda falar e ele vai lá e faz com que o coração de Faraó não escute. Olha para você ver. Deus manda Moisés falar. Moisés fala com Arão para falar com Faraó, dá uma ordem a Faraó que Deus, Jeová, tinha mandado, a ordem que ele tinha mandado, mas Faraó vai lá no ouvidinho, no coração de Faraó e faz assim, não escuta eles não deixa o povo ir não, eu vou endurecer o coração deles. Olha que coisa estranha, não é? Ele mesmo manda uma ordem que ele mesmo não quer que essa ordem seja cumprida, que ele faz com que o Faraó não escute, para que não deixe o povo israelita ir, porque ele quer fazer mais, ele quer que o povo veja mais o poder dele. Versículo 4, mas Faraó não escutará vocês, Moisés e Arão. Então eu porei a minha mão sobre o Egito, eu, Deus Jeová, não é Moisés, porque Moisés não tem esse poder, e tirarei da terra do Egito as multidões que me pertencem. Quem pertence a ele? O povo israelitas. Meu povo, os israelitas, com grandes julgamentos. Isso estava falando do povo dele, gente, não é de mim nem de você não, tá? Versículo 5. E os egípcios certamente saberão que eu sou o Deus Todo-Poderoso, Jeová, Javé, Deus dos Exércitos, que somente eu tenho poder, porque através do povo israelitas que eu vou mostrar para o povo egípcio e para todos vocês que eu que tenho poder, que o Egito tem muitos deuses, mas o único Deus que existe mesmo, que é de verdade, sou eu. Sou eu que tenho poder, eu tenho poder que tem um Deus deles que eles cultuam, tem poder. Versículo 5. Os egípcios certamente saberão que eu sou Jeová, quando eu, Deus Jeová, Deus Javé dos Exércitos, estender a mão contra o Egito e tirar os israelitas do meio dos egípcios. Versículo 6. Moisés e Arão fizeram o que Jeová lhes havia ordenado. Fizeram exatamente assim. Versículo 7. Moisés, nessa época, tinha 80 anos de idade. E Arão tinha 83 anos de idade quando falaram a Faraó. Nossa, já eram idosos, né?
Moisés tinha 80 e Arão era mais velho 3 anos do que ele, 83. Eu achei que eles eram novos quando chegaram na frente, que geralmente os filmes, né, as novelas da Record mostram eles novos, só que eles eram idosos quando eles chegaram na frente do faraó para falar aí o que Deus tinha mandado, ordenado o faraó fazer, e Deus tinha endurecido o coração de faraó para não fazer. Você entende? Por isso que Deus fala, né? Eu escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Tá escrito. Nós vamos chegar lá um dia, se Deus quiser. Se não quiser, eu morro e fica por aí mesmo. Versículo 8. Jeová disse então a Moisés e ao seu irmão de Moisés, Arão. Moisés nessa época tinha 80 anos de idade e Arão tinha 83 anos de idade. Versículo 9. Olha, Moisés de 80 anos de idade, Arão de 83 anos de idade. Versículo 9. Se o faraó, rei do Egito, disser a vocês dois, façam um milagre, diga a Arão, Moisés, diga a Arão, pegue o seu bastão e jogue o seu bastão no chão diante de faraó. Na Bíblia Católica fala vara, é a mesma coisa. O bastão se transformará numa cobra grande. Versículo 10. De modo que Moisés, de 80 anos de idade, e Arão, de 83 anos de idade, se apresentaram a Faraó e fizeram exatamente como Jeová havia ordenado. Arão, de 83 anos de idade, irmão de Moisés, de 80 anos de idade, jogou o seu bastão no chão diante do rei do Egito, Faraó, e dos servos, dos empregados, escravos de Faraó, e o bastão se transformou numa cobra bem grande. Versículo 11. No entanto, Faraó, rei do Egito, convocou os sábios e os feiticeiros, no versículo 11 do capítulo 7, aí de Êxodo. No entanto, o Faraó, rei do Egito, convocou os sábios e os feiticeiros e os sacerdotes magos do Egito. Fizeram a mesma coisa com a sua magia. Eles jogaram o bastão, jogaram uma vara e ela se transformou em serpente. Fez a mesma coisa que Deus fez, porque não foi Moisés que fez, foi Deus que fez. Versículo 12. Cada um deles, dos magos, dos feiticeiros lá da terra do Egito, jogou o seu bastão no chão e o bastão deles se transformaram em cobras grandes. Mas o bastão de Arão, que tinha 83 anos de idade nessa época, irmão de Moisés de 80 anos de idade, engoliu o bastão dos três, do feiticeiro, dos sacerdotes magos de Faraó e dos sábios de Faraó. Dos três, dos sábios, dos feiticeiros e dos sacerdotes magos do Faraó. O bastão, que era de Arão, que na verdade o poder no bastão era de Deus, e o poder, dos deuses do Egito, que estava ali no mago, e o bastão dos sábios, do sábio de Faraó, dos feiticeiros, que serão três, um feiticeiro, um sábio e um sacerdote mago. São 3 bastões deles. Dos deuses do Egito, dos deuses do Egito, do poder do Deus do Egito. Porque no Egito não só tem um Deus, não. São deuses. Deuses no Egito. Não é o nosso Deus, não. É o Deus que eles cultuam. Não é o mesmo Deus. Então, eles jogaram também e falaram assim, não, mas isso aí eu também faço. O nosso Deus também faz. Nossos deuses também fazem. Então, cada um convocou um Deus lá, deles, que são vários deuses, jogou o bastão no chão. Na hora que jogou o bastão no chão, o bastão também virou uma cobra bem gigante. Só que, como Deus tinha mandado Arão, de 83 anos de idade, irmão de Moisés, de 80 anos de idade, jogar o bastão dele, que era o poder de Deus, Jeová, o poder de Deus Todo-Poderoso, não sei como você o chama, era mais forte, o poder de Deus era mais forte, ele quis mostrar, seus deuses transformam o bastão de vocês em cobra gigante também, mas só que eu que sou Deus Jeová, eu sou muito mais forte que esses deuses de vocês do Egito. Ele engoliu os 3 bastões,
aí do sábio, do mago, né, do feiticeiro, do sacerdote mago aí do Egito, que na verdade não eram eles também que faziam, né? Eles chamavam pelos deuses deles do Egito, e Arão estava chamando por Jeová, amando de Jeová, amando do Deus Pai de Jesus Cristo. Então ele quis dizer assim, já sabia que isso ia acontecer. Ele falou assim: ah, então vocês falam que o Deus de vocês transforma também bastão em cobra gigante? Mas o meu poder é tão mais forte do que os seus deuses que eu vou engolir vocês três, o poder dos deuses de vocês. Tchá! E engoliu. Versículo 13 do capítulo 7 de Êxodo. Ainda assim, o coração de Faraó ficou endurecido. Por quê? Por que no versículo 13 do capítulo 7 de Êxodo, ainda assim o coração de Faraó ficou endurecido? Foi porque Faraó queria? Não. Foi porque Deus endureceu o coração dele. Não falou lá, eu vou endurecer. E o que é endurecer? Eu vou fazer com que ele fale que não acredita. Eu vou lá no ouvidinho dele, no coraçãozinho dele, e falar assim: não, isso é mentira. Eu não vou deixar o povo ir, não. É Deus que fez isso. Deus foi lá no coração, ou foi no ouvido, não sei onde ele foi, mas ele tocou lá no Faraó e falou assim: não deixa o povo israelita ir, não. Não obedece o que Deus Jeová. Ele estava falando contra ele mesmo, porque ele queria que o povo ficasse mais tempo para ele fazer mais milagres, mais prodígios, para mostrar para os deuses do Egito, para o povo egípcio, que os deuses deles, que são vários deuses, que não tem poder quanto ele tem poder, que o poder é dele e ele tem todo o poder. Versículo 13. Ainda assim, o coração de Faraó ficou endurecido, porque Deus endureceu. E o Faraó não escutou Moisés e Arão, assim como Jeová havia falado, que ia endurecer o coração de Faraó. Entenda uma coisa, você dá uma ordem, né? Olha, fulano, faz isso. Aí você vai lá e fala: não, fulano, não faz isso. Entendeu? Não faz. É isso que Deus fez, né? Olha, João, vai ali e faz um arroz para mim. Aí você fala ao mesmo tempo: João, você fala para a panela de arroz. Panela de arroz, não faz o arroz. Eu não quero que João faça o arroz. Você está entendendo? Ele queria, mas ele queria que continuasse perdurando aquilo ali, para que ele mostrasse que ele era o Todo-Poderoso, que somente ele tinha tanto poder quanto os outros deuses deles. Versículo 14. Então Jeová disse a Moisés, que tinha 80 anos de idade: olha, Moisés, o coração do faraó, rei do Egito, é insensível. Ele, o faraó, se recusou a deixar o povo ir. Mas, gente, não foi o Senhor mesmo que foi lá e falou que endureceu o coração do faraó para não deixar o povo ir? Não foi o Senhor mesmo, Senhor Deus Jeová? O Senhor não é o Senhor mesmo, Senhor Deus Todo-Poderoso, que falou que endureceu o coração? Lá no versículo 13, lá no versículo 7 do capítulo 7 de Êxodo, e também anteriormente, que o Senhor endureceu o coração do faraó. Não foi o Senhor que endureceu? Como o Senhor fala que é insensível o coração dele? Por que o Senhor fala isso? Versículo 15. Vá a Faraó, Moisés e Arão. Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83 anos de idade. Pela manhã, eu quero que vocês vão de manhã. Quando o faraó estiver saindo para ir ao rio Nilo, que sempre de manhã ele vai lá no rio Nilo, fique à beira da água para se encontrar com o faraó. E leve junto o bastão que vocês têm aí, que se transformou numa serpente. Versículo 16. Quando vocês estiverem lá no rio Nilo, porque toda manhã o faraó, rei do Egito, vai para o rio Nilo. Os servos dele vai junto com ele, porque o rei nunca anda sozinho, sempre anda com servos. Então, vocês lá no rio Nilo vão esperar ele, vão primeiro, vão na frente. E vocês, no versículo 16, vocês vão dizer para ele o seguinte: eu, Deus Jeová, Deus Javé, Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, estou dizendo. Você vai dizer para o faraó assim: Jeová, o Deus dos hebreus,
Deus dos israelitas, me enviou ao Senhor Faraó. Ele disse para o Faraó: deixe meu povo ir. Qual povo? Israelitas, para que me sirvam no deserto. Mas o Senhor não obedeceu até agora, não é, seu rei? Versículo 17. Assim diz Jeová: por meio disto saberá que eu sou Jeová, que eu sou Deus Todo-Poderoso. Vou bater na água do rio Nilo, aonde você vem todas as manhãs, rei do Egito, com um bastão que está na minha mão, disse o Arão e Moisés. E o rio Nilo se transformará em sangue. Versículo 18. Os peixes do rio Nilo morrerão. O rio Nilo ficará cheirando mal por causa de peixe morto, igual lá em Minas Gerais, quando aconteceu aí, né? Infelizmente, aquela tragédia em Brumadinho, né? Os egípcios simplesmente não conseguirão beber a água do rio Nilo, porque vai estar os peixes mortos, a água vai se transformar em sangue. Versículo 19. Então Jeová disse a Moisés de 80 anos de idade: Moisés, diga ao seu irmão Arão: Arão, meu irmão de 83 anos de idade, pegue o seu bastão, Arão, estenda a mão sobre as águas do Egito, que é o rio Nilo, aonde está aqui agora o rei do Egito, o faraó, e sobre os canais, sobre os rios e sobre os canais dos rios, sobre os pântanos e sobre todos os reservatórios de água, para que se transformem em sangue essas águas todas. Haverá sangue em toda a terra do Egito, até mesmo nos recipientes de madeira e de pedra. Versículo 20. Moisés e Arão, Moisés tinha 80 anos e Arão 83, seus dois irmãos, fizeram imediatamente como Jeová, o Deus Todo-Poderoso, lhes havia ordenado. Arão ergueu o bastão e golpeou a água do rio Nilo diante de Faraó, na presença de Faraó, na cara de Faraó, na frente de Faraó e dos servos de Faraó, dos escravos de Faraó. E toda a água do rio Nilo se transformou em sangue. Versículo 21. Os peixes do rio Nilo morreram e o rio começou a cheirar mal por causa dos peixes apodrecidos, igual aconteceu em Brumadinho, ali no Rio Doce, em Minas Gerais, de modo que os egípcios não podiam beber a água do rio Nilo. Havia um sangue em toda a terra do Egito. Versículo 22. Contudo, os sacerdotes, os magos do Egito, fizeram a mesma coisa com as suas artes secretas, de modo que o coração de Faraó continuou endurecido, porque Deus deixou endurecido. E o Faraó não escutou Deus, porque Deus não deixou ele escutar. Assim como Jeová havia falado que não deixaria o Faraó deixar o povo dele ir para cultuar ele. Não deixaria. Versículo 23. Então Faraó voltou para casa, o rei do Egito, e não deu atenção a isso também, que Deus transformou a água do rio Nilo, dos canais, as pedras, tudo em sangue. Porque os magos também fizeram a mesma coisa. Ele foi para casa e não escutou. Por que ele não escutou? Porque Deus não quis. Porque Deus endureceu o coração dele. Deus endureceu o coração dele. Falou, não acredita não, nesse Deus não. Vai para casa e dorme, fica tranquilo. Foi Deus que fez isso. Deus deu a ordem e Deus fez ele descumprir. Olha quem é Deus. Deus deu a ordem e Deus fez ele, o rei do Egito, descumprir a ordem dele mesmo. Versículo 24. Assim todos os egípcios cavavam ao redor do rio Nilo em busca de água para beber, porque era tudo sangue, porque não podiam beber a água do rio Nilo, que transformou em sangue. Versículo 25. E completaram-se então 7 dias, uma semana, depois de Jeová golpear o rio Nilo. E aí foi o capítulo 7.